Oi, anjo de luz. Eu vou falar um pouco também aqui para deixar um conselho, porque nessas horas eu também não gosto que as pessoas façam tanto barulho que a gente, depois de uma idade, já não tem tanta tolerância com barulho, porque parece que entra lá dentro do ouvido da gente. Mas as pessoas não fazem muito caso, porque nem um hospital as pessoas respeitam, né? Quanto mais vai respeitar uma velha que nem conhece nada. E eu aqui, né? Sempre desejando bem, eu quando penso nas pessoas que fazem essas coisas, eu já até sei, como diz meu netinho, que é prova. É prova. E aí eu vivo. Eu gosto de saber que quando eu vivo, eu estou carregando a cruz que Jesus me deu. E então eu termino a provação com muita, pode até, eu não vou dizer, né, porque eu não sou espírito evoluída, mas eu pode até ter um pouco de dificuldade, mas eu supero e depois, né, como diz meu netinho, quanto mais idade a gente tem, mais obrigação a gente tem desse exemplo, né, para as pessoas que depois, porque eu sei que fica, né, gravado no livro da vida, tudo, e depois a gente até pode, né, ser exemplo para alguém que depois que você morre pergunta: Vicentina, do que você morreu? E aí, como é que eu vou, se eu morrer de um ataque cardíaco, se eu morrer porque fiz alguma coisa que não devia, como é que eu vou ficar tranquila para responder essa pergunta? E a gente sempre vai ser exemplo, né? Por isso que tem que sempre em cada atitude, como diz o meu neto, né? Que ele que tem essas palavras bonitas, que em cada atitude a gente tem que buscar ser a diferença. Eu gosto, essa é uma frase do Gandhi, né? Que diz que nós tem que ser a diferença que a gente quer ver no mundo. E eu faço tudo o que eu posso, assim eu gosto de fazer, porque depois fica, né, de exemplo tudo para as pessoas. E aí eu vejo e tento me esforçar ao máximo que posso. Eu sei que eu tenho muita limitação, mas na hora da dificuldade eu pego o rosário, né? Porque eu sou católica, eu vejo espírita, eu vejo os espíritos, mas eu sou católica. E eu pego assim o rosário de Nossa Senhora Aparecida. Eu sou muito devota, inclusive meu nome é Maria de Nazaré Vicentina. Eu não vejo que eu tenho eu não sou digna, né, de usar o nome Maria de Nazaré, por isso é que eu prefiro que as pessoas me chamem de Vicentina. Mas eu, na hora da dificuldade, né, nessas horas que a gente não tem muito o que fazer, porque as pessoas também têm o direito delas, né, de festejar, de às vezes, né, não consideram um pouco a dificuldade, né, limitação dos outros, e faz uma festa, põe uma música um pouco mais alta, solta fogo, ai, este fogo de artifício com os animais em casa. Ai, me dá tanto a dor que me parte o coração ver que hora que estoura um fogo, o bicho corre assim de medo, né? E a gente tem que olhar para isso, né? E dizer que Deus abençoe todos. E eu também, né? Porque a gente também tem que pedir a bênção para a gente. E eu então sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E quando acontece isso, mas eu até digo para as vizinhas, né? Porque uma agora que está lutando até com o médico, né? Para sair da depressão. Porque ele receita o remédio, depois ela vai tomando e vai melhorando. Mas é uma luta, viu? Eu até por isso que eu mesmo respondo às vezes, né? Aqui para o meu netinho.
para ter um pouco do que fazer, porque isso é parte da depressão, né? Eu não sou médica, mas a gente já tem uma idade, eu já tenho mais de 75 anos, e a gente vai começando a entender um pouco das coisas, né? Sem ter a pretensão, né? Como diz o irmão, né? Do, do outro lá que é espírita, ele diz que quanto mais a gente vai aprendendo, né, vai falando, vai praticando bem, a gente também vai aprendendo que quando a gente fala, a gente primeiro pensa, né, depois fala. Eu gosto porque eu também aprendo, né, porque já é duas vezes que a informação passa e depois a gente gosta de ouvir um pouco também, que para saber, né, o que saiu da gente. Olha, que já é 6 minutos eu falando. Eu tenho um pouco desse problema também de falar, porque a gente tem um pouco dessa carência, né? Quando chega nessa idade que é velho, muita gente não gosta que chama de velho. Tá bom, eu digo terceira idade, eu digo idoso, porque eu não me importo, não me importo. Pode chamar. O nome que as pessoas chamam a gente não precisa ser negativo, não precisa. É que as pessoas transformam e aí depois fica mal e não sabe de onde vem, não, vem da falta de perdão, porque o outro disse e não perdoou, guardou dentro de si aquela mágoa. E eu ouço porque eu gosto, às vezes eu pergunto também e gosto de escutar a resposta. Um dia até perguntei para o meu neto, né? Por que que as pessoas ficam tão ruins, né, às vezes? Ele disse porque põe no cardápio das comidas que come, né? Porque também tem isso de comer, a gente come a comida física, mas também come essa comida, né? Que a gente aceita, né? No prato do mental, no prato do emocional, e depois vai fazendo mar para a gente, né? Para o corpo, porque diz ele que, eu não sei, mas ele é estudado, né? E diz ele que tem todos esses corpos, que eu nem o nome sei falar, que estão todos aí, né? O corpo emocional, o corpo mental, e todos eles têm que ter saúde. Entendo isso, entendo, e vou praticando cada vez mais, para eu também ter saúde. Porque diz que até diz, eu digo isso às vezes também aqui para as vizinhas, que não pode ficar desocupada, não pode comer besteira, tem que fazer exercício todo dia, pelo menos 30 minutos. E digo também que a água não pode faltar. Olha, já vai para quase 10 minutos que eu falando. E nem tomei um pouco de água, que o meu neto insiste comigo, Vicentina. O meu neto diz, vó, a senhora não pode, vó, passar tanto tempo sem beber água, vó. Porque, porque agora ele também entende um pouco disso de medicina, né? E aí ele diz que faz mal pro rim, faz mal pro fígado que filtra o sangue, né? Faz mal para os órgãos, para a célula, tem que beber água. E a gente que tem mais idade, que não retém tanta água dentro da célula, tem que beber mais. Mas eu gosto de aprender, pergunto, faço as perguntas. E eu digo a você, anjo de luz, os barulhos que a gente escuta, né? Que a gente às vezes está num ambiente ou num tempo, né? Onde as pessoas fazem mais festa e não se preocupa muito com o outro. Olha eu aqui agora, tem o cachorro da vizinha que só sabe latir, latir, latir o dia inteiro latindo. E a gente não pode mais perder a paciência. Tem que entender que o bicho não sabe, que às vezes a gente tem uma certa idade, né? E não tem mais tanta paciência de ouvir latido, de um latido que fica repetindo, né? É toda vez o mesmo latido, até que se mudasse um pouco tudo, a gente já transformava numa coisa de escutar como uma música, como
um batuque, que os outros dizem que tem batuque, né? Que é uma sintonia, uma sinfonia que junta, né, dois sons diferentes, que não chama batuque. Até falei errado. Se o meu neto veja eu falando errado, vai dizer: vó, tem que usar a palavra certa, vó. Mas não era batuque, você me perdoe. Eu falo que eu não tenho vergonha de pedir desculpa, porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade também de pedir desculpa, de reconhecer que errou, e depois daí não conserta, não conserta mais, porque errou. E tá bom, não tem problema, acontece com todos nós de errar, e não pode ficar sem corrigir, porque depois vai para o livro da vida, não é? Depois fica marcado, fica gravado, e depois você vai ler, você fica até com vergonha do que estava escrito ali. Mas foi a gente mesmo que deixou. Por isso eu digo, né? Todos que me perguntam, e até está dentro da Bíblia, né? Eu vejo, porque a Bíblia fala muita coisa linda, eu que sou devota de Nossa Senhora, né? Que fala, se você caminha com o teu irmão, que você fez um erro com ele, aproveita que ainda está encarnado, vai e corrige. É uma lição bonita, eu gostei, eu gosto de falar, às vezes até de repetir, mas como eu com essa idade que eu já tenho, já não lembro tudo direitinho, como tem que ser falado, né? Porque não pode ficar alterando as escrituras e tudo, né? Não pode alterar nada do que está escrito ali, porque ali é sagrado, né? Então eu deixo um pouco também nessas palavras de pedir também, até eu escutando, né? Vou reforçando para mim mesma, que a gente, quando vê um problema, tem que ver como provação, e superar, né? E perdoar, e compreender que está ali para mostrar para a gente mesmo. Olha o cachorro de novo. Mas eu aguento, é um teste para minha paciência isso daí. Eu já sei, e por isso mesmo já nem caio mais. Então, como eu estava dizendo, anjo de luz, olha, vou até terminar aqui, que já passou dos 12 minutos. A gente, quando tem uma certa idade, fica um pouco carente. Mas é culpa nossa mesmo, que não se enturma mais. Não é que a gente acha que já fica um pouco imprestável, que quer ficar um pouco mais isolado, porque ninguém dá atenção. E eu digo sempre, gosto de repetir, a gente que tem que se dar atenção que os outros não dão. Porque tem que, como diz na Bíblia, né, nas Escrituras Sagradas, quando amar o próximo, tem que amar também a si mesmo. E eu amo muito. Amo o próximo, porque a gente não gosta de ver ninguém sofrer, nem dificuldade. Outro dia a vizinha pediu dinheiro emprestado, eu tirei, né, até de onde não tinha para ajudar ela. Às vezes empresto açúcar, que pede um pouco, né, de açúcar, de arroz, de sal, que precisa eu dou, se eu tenho eu dou. Não gosto de negar nada. A gente não leva nada depois, né? Depois que morre, fica tudo. Então, que nem que eu estava dizendo, anjo de luz, olha, eu estava dizendo, mudo de assunto, já nem termino mais de falar o que eu queria falar. Perdoe essa velha, eu gosto de saber um pouco das coisas que aquilo que eu falo também tem um caminho bom, e que chega, né, no coração das pessoas, mas também me ajuda a não ficar disponível para depressão, porque quando a gente se ocupa, né, com fazer o bem para as pessoas, tudo, a gente vai também deixando que essa bondade, que nem diz o meu neto, que não é nossa, mas que é do Espírito de Deus, que passe pela gente e faz chegar nos outros esse bem-estar, esse conhecimento, essa sabedoria. Eu gosto
a gente vai ficando cada dia mais útil, né? Que é cultivar, que nem diz o meu neto, que ele gosta tanto de cultivar a alegria de ser útil. Gosto também, né? A gente tem que gostar daquilo que é bom. E eu gosto. Então, anjo de luz, vou terminar essa mensagem, que eu sei que já está muito comprida também, para dizer para você, quando chega a aprovação, que você possa também, né, saber que já estava ali programada, né, para tirar a paciência da gente. Nossa, como que tira, né? E tira a paciência, a gente fica assim até um pouco. Depois que passa, a gente até vê, né? Olha, o que é que eu fiz, que nem era para ter feito. Perdi a paciência com uma pessoa que nem merecia tanta palavra assim, né? Às vezes nem escuta o nosso pensamento, a gente manda um pensamento um pouco menos nobre. Manda, mas não pode. Não pode, a gente tem que ter sempre mais, né? Quanto mais idade que a gente tem que ter sempre um pouco mais de paciência. E amar as pessoas, compreender tudo, né? Que passa com ela, porque se a gente se põe no sapato do outro, tudo, a gente já tem um pouco mais de compreensão. Tem um pouco mais, até dizer um pouco mais da média. Então eu digo sempre, tenha paciência, supera com amor, com perdão. Quando eu tenho mais dificuldade, né, quando a coisa está muito difícil, eu clamo Nossa Senhora Aparecida, Maria de Nazaré, que eu nem acho que sou digna, né, de dizer que esse é meu nome também. Por isso que eu digo, chame eu de Vicentina, porque eu não sou digna desse nome. Então, tenha paciência, escute mais, saiba que as coisas acontecem mesmo para causar aprovação para o espírito da gente, para a gente se conhecer, né? Olha, eu perdi a paciência ali, nem deveria ter perdido. E na outra, então, a gente promete para a gente mesmo que vai superar, que vai ter mais paciência, que vai dar certo, né? Que vai conseguir tudo, né? Negócio de tolerar, que diz que é o amor, a humildade, a tolerância, isso tudo é as melhor coisa para escrever no livro da vida da gente. Então vá, anjo de luz, me perdoe, me estender um pouco até eu aqui sentada, até mudando um pouco de posição, porque chega uma idade, a gente tem um pouco de dor na costela, né? E a gente vai um pouco ajustando aqui também, porque para não ficar com tanta dor assim, nem transparecer na voz da gente. Porque depois eu sei que fica gravado e a gente quer passar uma coisa boa para as pessoas e não pode deixar que o corpo nem a idade da gente interfira. Tá bom? Obrigado, viu, de me escutar. Olha que coisa boa que você fez para mim também. Você acabou de fazer uma caridade para mim, que foi ter me escutado. Tanta gente que eu gostaria que escutasse mais os velhos, os idosos, os de terceira idade que não escuta, que eles já não entrava mais nem para depressão, nem ficava triste mais, largado, né, como às vezes a gente fica. E às vezes o velho fica também um pouco assim, né, magoado e tenta descontar um pouco com a tristeza, mas ele acaba fazendo mal para ele mesmo, não pode. Se alguém, até se tem algum de terceira idade aqui me escutando, gosto de dizer, não fique mal, não fique. As pessoas não sabem da nossa dor, não sabem da idade que a gente tem, que é difícil às vezes ter tanta humildade, ter tanta tolerância. Olha o cachorro latindo aqui de novo, e eu querendo falar, passar uma mensagem,
E ele latindo, tentando tirar até minha paciência, mas não vai conseguir. Não vai conseguir, porque eu já estou aqui com o rosário na mão. E eu sei que Nossa Senhora me ajuda. Quando a gente pede, ela ajuda. Então, se você tem uma dificuldade, peça. Não tenha vergonha, peça. Eu peço. E sempre que eu peço, ela vem, ela ajuda, ela me ampara. E eu consigo passar, então, pela dificuldade. Consigo. E você também consegue. Todo mundo consegue quando faz uma oração sentida, né? Que é do coração, que se apega, né? A um espírito igual que esse, que é Nossa Senhora Aparecida, a qual eu sou muito devota, que é um espírito muito, muito iluminado, muito evoluída. Por isso que pode pedir que ela escuta. Onde que você estiver, não tem problema. Você pede que ela escuta, que ela vai te socorrer. Se ela não pode socorrer na hora, ela manda os anjos de luz. E eles vêm e é tudo, e ajuda, né? E aí pronto, o problema passa, e se não passa, ela dá para a gente a força, né, de carregar nossa cruz. Obrigado, viu, você, de ter me ouvido. Olha, já foi mais de 20 minutos. Fico até um pouco com vergonha de ter passado tanto. A gente acha, às vezes, que a gente tem tanta coisa importante para falar. Até falei um pouco mais rápido do que normal, para ver se cabia mais palavra em menos tempo. Você me perdoe, mas eu rogo também pelo você, pela sua família, por todos, né? Tudo, que todos fiquem bem. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe todos. E na hora da provação você se apegue aos conhecimentos, né, que você já tem, às experiências que você já tem. E quando for muito difícil mesmo, você dá a mão a Jesus, né? Dá a mão a Nossa Senhora, que o problema passa. Passa porque eu sei que passa, porque comigo também passa. Não é fácil, eu sei, as dores continuam, mas ameniza, porque a cruz não pode tirar a cruz da gente, porque a cruz torna o nosso espírito até mais leve do outro lado depois, quando você passar do outro lado e dizer, eu carreguei a minha cruz sem reclamar, daí até que Jesus vai dizer, fez bem, Nossa Senhora Aparecida vai dizer, fez bem, você foi um bom exemplo. Então não reclame da cruz. Pede às vezes, né, que tiver difícil de carregar, porque eu sei quantas vezes que é difícil, né? Para todas nós carregar, pede que venha ajuda. E aí você suporta, você consegue, você dá essa volta por cima. Viu? Anjo de luz. Fique com Deus. Boa noite.